Ouviu, né? Salve, salve, família do canal Diversidade Bramon. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Como de costume, né? Nós vamos fazer esses vídeos aqui, o podcast Conversa com o Gringo. E hoje temos um convidado muito especial, né? Estamos aqui com o Marinho. Tamo Mais uma junto. vez, viu, Marinho? Seja muito bem-vindo. Obrigadão, meu mano. Eu que agradeço você por aceitar esse convite, né? E como eu já tinha falado, vai ser um bate-papo simples. Inclusive, galera, quem quiser participar desse bate-papo, é muito fácil. É só mandar uma mensagem para mim no meu e-mail, né? Ou no Instagram do canal, que lá eu vejo e eu vou estar convidando você também para poder estar aqui para nós batermos papo. E para o pessoal que está no Facebook aí, quem quiser perguntar alguma coisa, não sei se o som tá bom, vocês deixam aí no comentário. Depois, no final, eu vou pegar aqui para poder ler as perguntas, né? Marinho, sem demora, nós escolhemos um tema muito interessante porque fala da nossa realidade, né? Exato. É, e ser jovem na realidade brasileira. O propósito desse vídeo é justamente essa inclusão. Como você se encontra dentro da realidade brasileira. Como você se vê dentro da sua realidade, dentro desse país, dentro da sua cultura em geral. É isso que eu quero saber. Eu quero entender como é a mentalidade, teoricamente, de um jovem, olhando tanto para a sua vida, como para a vida dos outros jovens, e anseios, desejos, e problemas, desafios que a sociedade passa. Então, muito obrigado aí. E antes disso, eu queria ouvir você um pouco. Fale sobre você, seu nome e apresente. Fique à vontade. Pronto. Meu nome é Mário, eu tenho 20 anos, nasci aqui em Feira de Santana, Bahia, Brasil, essa terra aqui que eu tanto amo, apesar de tantos desafios. Mas foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu cresci. Hoje trabalho, estudo, faço curso de eletrotécnica no Senai. Enfim, esse sou eu, né? Tá velho já, 20 anos. Brincadeira. Um pouquinho, um pouquinho. Mano, partindo para a primeira pergunta, já. Como é ser jovem na realidade brasileira? Cara, ser jovem na realidade brasileira, eu costumo dizer que é ser forte. E eu gosto de sempre apresentar isso relacionado à vida dos meus pais. Uhum. Eu vou trazer aqui um testemunho relacionado a isso. Com 22 anos, meu pai, ele me teve, né? Uhum. E minha mãe tinha 19 anos, se eu não me engano, nessa faixa etária aí. E meu pai trabalhava no centro de abastecimento aqui em Feira de Santana. Eu não Uhum. sei se você sabe onde é o centro de abastecimento, perto do terminal Eu sei. central aqui em Feira de Lá. Santana. Uhum. Meu pai trabalhava ali e na época, quando eles me tiveram, né, eu era pequeno ainda, a gente morava na casa dos meus avós. E a gente não tinha aquilo, meu pai não ganhava, se duvidar, mais de R$ 700. Então, como Uhum. é que iria manter um filho, uma mulher que estava com um bebê já recém-nascido e ela também não trabalhava? Então, ficou aquele aperto, mas por ser jovem, meu pai nunca desistiu. Sempre batalhou, sempre foi para cima, conquistou. E depois saímos da casa dos meus avós, a gente foi morar de aluguel. Logo após, meus pais começaram a trabalhar, minha mãe também, meu pai já trabalhava, mas minha mãe também. Legal. E aí, meu pai conseguiu um emprego melhor no presídio de menor aqui em Feira de Santana, Uhum. no Melo Matos, que é conhecido como Zilda Arnes. E a partir dali meu pai começou a desenvolver tanto familiar como sua carreira profissional. Ele nos deu também uma estrutura bacana. Minha mãe também ajudou muito meu pai. Graças ao conhecimento da minha mãe, ele conseguiu esse emprego também. Legal. E hoje tem uma casa, um carro, né, tudo bem estruturado, enfim, e dois filhos bem criados, né, eu e meu irmão também. Então eu digo que ser jovem na realidade brasileira, cara, é enfrentar esses desafios, é enfrentar cada dia você acordar e batalhar, estudar, você saber que você não precisa de outras coisas para conquistar seus objetivos, você partir para outros lados, né? Uhum. Quando eu falo esse lado é o caminho errado. Mas você saber que você focando determinação, buscando estudar, buscando trabalhar cada dia mais, se esforçando, você vai conquistar. Nossa, mano, que interessante. Mesmo eu sendo seu amigo, né? Eu não sabia assim, ao fundo dessa outra parte, né? Dessa história e tal. E é uma história de fato impactante, interessante e uma história de superação, né? Isso, Até que sirva de exemplo para muitos de nós, né? Uma exato. história de superação. Ver você, não porque você está aqui, mas assim, sua dedicação, tanto na igreja como
como você como pessoa, né? Depois de Sim, uma história que você teve e tal, eu acho isso muito, muito bacana. E uma coisa interessante que você falou foi essa questão aqui, muitos usam isso como justificativa. Por exemplo, eu roubo, eu faço sim, crime, eu sim, cometo crime justamente para sustentar, porque eu não tenho oportunidade. E você já exato. deixou aí claro, né? Que não é bem assim, né? Que é o fato da gente correr atrás que a gente consegue, né? É aquilo, né? Eu vim de uma classe baixa, Hum. uma classe baixa. Hoje eu não me considero classe Ah, alta, tá certo. mas classe média, por conta de como estou hoje. Graças a Deus, meus pais, através das suas conquistas, alcançaram boas metas, bons resultados, enfim. E eu poderia ter de tudo para sair, enfim, por conta dessas coisas. Meu Uhum. pai também poderia sair, me largar ou largar minha mãe, mas não. Se mantiveram, focaram e às vezes usar isso como justificativa não Não, serve. não Não justifica, né? justifica, exatamente. Não justifica. Não justifica. E você se sente inserido dentro da realidade da juventude brasileira? Você se sente um jovem brasileiro e se orgulha disso? Você é um jovem brasileiro? Me orgulho, cara. Me Uhum. orgulho demais. O local onde eu nasci, o lugar onde eu fui criado, eu me identifico muito como jovem brasileiro. Demais, demais, demais. Que legal. E face a isso, quais são os desafios da juventude atual, né? Que você consegue destacar assim? Cara, eu acho que na nossa juventude, tanto suas ou como de jovens em geral, que você vê falar, não, para mim a maior dificuldade é esse que um jovem passa, né? Dentro da realidade brasileira, dentro do cenário brasileiro. Qual é que você poderia mencionar aqui, se puder? Pronto. Cara, eu tava conversando com um amigo meu Uhum. e a gente saiu, né, para conversar. E aí a gente tava falando sobre trabalho, justamente sobre é, alcançar objetivos, alcançar as metas e conquistar. E aí ele falou assim, cara, isso aqui tá me deixando nervoso, tá me deixando ansioso, às vezes preocupado, porque você faz e às vezes parece que você não está obtendo resultados. E aquilo ali me chamou a atenção. Uhum. Eu falei assim, como a preocupação de muitos jovens em relação ao que vão alcançar, o que vão conquistar, é, o que eles vão ter, e ainda mesmo não alcançando, ainda tem aquele pensamento de querer, claro, Uhum. todo mundo tem esse pensamento de alcançar novos objetivos, alcançar novas metas, e isso é algo que nós devemos pensar assim, mas a ansiedade e a preocupação, muitas vezes quando nós nos tornamos refém dessas situações, acaba nos aprisionando. Então essa é uma das dificuldades que eu mais vejo no nosso meio, e às vezes eu falo por mim também. Uhum. Teve tempos que eu já me peguei e falei assim, e agora? Será que eu estou trabalhando, estou estudando e às vezes parece que a gente quer alcançar as coisas imediato, né? Aquela ansiedade, Precipitação, aquela uma forma. precipitação, Uhum. exato. A gente quer alcançar as coisas de vez, mas não é assim. E muitos jovens enfrentam esses desafios. Ansiedade, muitos passam por depressões. Isso é uma realidade muito grande no nosso meio Uhum. e que deve ser tratado com carinho, mas assim a gente tem que observar que não é dessa forma, né? Uhum. Vamos conquistar sim, vamos perseverar, vamos trabalhar, mas com cuidado também. Uhum. De acordo com o arquivo que eu mandei para você, Mário, da Agência Brasil, ele fala que no Brasil, entre a faixa etária dos 18 a 23, geralmente nem estuda e nem trabalha. E, face a isso, eu gostaria de entender para você o que você acha que impulsiona isso, que gera isso, né? Esse aspecto de nem estudar, nem trabalhar. Você acha que existe uma grande desigualdade social dentro do país, ou alguma outra causa que estimule isso? Sim, sim, posso dizer que sim. Porque o nosso país, ele é um país não é um país de classe, não é um país desenvolvido, né? É um país subdesenvolvido. Então eu creio que aqueles que na faixa etária de 18 a 23 anos sofram um pouco relacionado a isso, entende? Mas, como a gente disse, não serve de justificativa também. Verdade, isso é importante Mas destacar, isso né? é importante destacar. Porque, assim, como eu disse, eu, hoje em dia, por conta da correria do dia a dia, a gente Uhum. consegue
Eu consegui meu primeiro emprego, né? Não foi fácil, não foi fácil. Meus pais sempre teve aquilo dentro de mim, falar assim, olha, a gente pode lhe dar o que você precisa, a gente pode lhe dar o que você precisa, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar. E eu fui correndo atrás. Às vezes, eu falo que possa ser preguiça também do jovem, né? Possa ser preguiça também. Porque eu olho para minha realidade e vejo que acordando 8 horas da manhã, saindo do trabalho tarde, indo pro curso à noite, eu não uso isso como justificativa, mas possa ser relacionado a essas coisas também. Falta de dedicação, às vezes não tem apoio dentro da família, não encontra esse apoio, não encontra o nosso país também não tem um incentivo, entendeu? Não tem tanto incentivo com jovens, então acaba ficando difícil. Torna o jovem preguiçoso. Isso é complicado. E uma coisa interessante que você falou, Mário, é com relação a esse aspecto de se tornar preguiçoso. É claro que eu concordo que existe desigualdade dentro do país, muita desigualdade, até pelo contexto histórico, já vivido, o país em si. Existe muita desigualdade, porém isso não é justificativa, de fato. E o que eu acho que tem matado muito a nossa juventude atual, né, inserindo aqui dentro da realidade brasileira, é esse aspecto de ganhar dinheiro fácil. Entra aqui na internet você ganha dinheiro. Pô, mas temos que entender que de 1.000 são poucos que conseguem ganhar alguma coisa. Cara, hoje eu fico dando risada, às vezes brincando com meus colegas de trabalho, né? Uhum. O que tá dando dinheiro fácil, né? Enganando as pessoas, é jogo do Tigrinho. Não sei já ouvi falar de Tigrinho. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Mas isso é totalmente ilusório, meu irmão. Você tem que trabalhar mesmo, você tem que se esforçar, dedicar, estudar e vai pra cima. A realidade do jovem brasileiro é isso, ser forte, ser determinado, ir pra cima, porque numa sociedade onde a gente vive, né, uma sociedade de desigualdade, onde quem tem muito não quer ajudar quem não tem, e quem não tem às vezes não se preocupa em querer buscar, em ter, né, se acomoda, e também às vezes porque não tem incentivo. Eu não vou dizer que aqueles que não têm sejam aqueles que estão se acomodando, mas também sejam aqueles que não tenham incentivo também. Então esse incentivo acaba colaborando com os jovens, mas quando não se acha esse incentivo, às vezes você não tem dentro da família uma referência, às vezes o jovem fora de casa, ele olha para uma referência na comunidade dele ali, ele vê a referência dele, é um cara usando droga, é um cara cheio de cordão de ouro, né? é um cara cheio de anel, rodeado de mulheres, e aí ele se baseia, ele pensa assim, nossa, isso aqui é fácil para mim. Isso aqui para mim é mais legal, acessível, né? é mais acessível. Então eu vou para esse caminho aqui, vou focar nesse caminho, mas a realidade é totalmente diferente. Mário. É muito bom, galera. Se você estiver curtindo o vídeo aí, dê like, ajuda a divulgar o canal, não custa nada. Nem sempre temos pessoas igual o Marião aqui, né? É sempre bom, Matheus. Mário, então, depois de tudo isso que a gente falou, uma coisa que eu vou dar é um elogio ao Brasil. Assim, porque Moçambique eu acho que oportunidades para jovem é muito fraca. Aqui a galera fala, é fraca, não tem também essa oportunidade para jovem. Beleza. Mas se comparado a Moçambique, ainda acho que aqui tem um certo nível de oportunidade. Por exemplo, aqui tem aquela parada de jovem aprendiz, né? Que você já começa a aprender. Se você estiver mesmo na faculdade, fazendo faculdade, tem um estágio remunerado que você pode pegar, entendeu? Então, cara, muito bom. Querendo ou não, que ganha 700, 750, 650, que isso daria quantos meticais? Daria 7 mil, 6 mil meticais. Então, pô, eu vejo isso como um incentivo. Teoricamente, mesmo sendo baixo aqui no Brasil, mas já vejo isso como um incentivo e positivo. Mas é um elogio, né, para o Brasil. Mas faça tudo isso. E se você tivesse poder, alguma autoridade, sei lá, se fosse o prefeito, se fosse deputado estadual, federal, não sei, se você tivesse algum poder que pudesse mudar alguma coisa dentro da nossa sociedade que beneficiasse o jovem, o que você faria? Rapaz, eu melhoraria esse incentivo de facilitar, de dar apoio ao jovem, porque o jovem ele merece esse apoio. Ele merece esse apoio de ir estudar, trabalhar, conquistar o seu, e também incentivo para que ele trabalhe e apoio emocional também, porque às vezes ele fica muito
no meio da sociedade onde ele vive, às vezes, como eu citei no início, depressão, ansiedade, acaba mexendo um pouco com a mente do jovem, né? E acaba prejudicando bastante. E a gente vê que a gente não pode tomar isso como uma doença normal, né? Não pode tomar isso como uma doença normal. É uma doença que mata, gera morte de muitos jovens, muitos jovens. E eu daria esse apoio ao jovem. Se eu tivesse essa autoridade, eu melhoraria esse apoio, melhoraria esse incentivo, abriria essas portas para que o jovem pudesse conhecer. Porque o conhecimento, cara, eu acho que melhor do que você ter dinheiro, melhor do que você ter tudo, exatamente. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Então, nesse caso, você também atrelaria isso à educação. A educação, exato. Isso que eu ia falar agora, é o estudo, exatamente, ao fato do jovem ter fundamentos para aprender, para melhorar, para estudar, para que ele possa caminhar e, enfim, conhecimento, apoio emocional e é isso. Galera, votem aí, Mário, deputado federal. Ou as propostas de lei aí. Brincadeira da parte, mas 2024 aí, deputado federal, Mário 005. Marião, brincadeira da parte, mas isso é muito interessante, cara. É muito interessante porque você mostra que você tem um desejo, né? Apesar de não sei como é seu posicionamento político, se pensa em algum dia ir para a política, mas enfim, não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje, mas... Quem sabe, galera, a gente deixa para uma próxima aí. Mas nesse sentido de você estar preocupado justamente com esse apoio e ampliar as oportunidades para esses jovens, né? E que existe oportunidade, mas talvez isso, né? A forma que ela é difundida, de forma que ela é distribuída e aplicar também a educação, né? Igual Nelson Mandela tinha falado, que a educação é a melhor arma para que você pode investir em um país, né? Exato. E além disso, todos os caras que querem derrubar qualquer país, né? Eu falo isso de forma política, de qualquer jeito. Se você quiser derrubar um povo, é você tirar a educação. Porque se o cara não tiver educação, o cara não tem conhecimento e não tem conhecimento, ou fragilizar, não necessariamente tirar toda a educação, mas fragilizar a educação, porque se o cara não tiver educação, não vai se tornar um bom profissional, não quer falar, entendeu? Cara, eu digo que, acompanhando, né, alguns noticiários, eu digo que a falta do Brasil, né, não ser um país desenvolvido pelo que deveria ser, é justamente por essa falta de conhecimento. Justamente por essa falta de conhecimento. A partir do momento em que você tira o conhecimento do povo, é como se você estivesse tirando algo muito rico e precioso daquele povo ali. Então, eu melhoraria essa parte aí, por a gente ver pessoas... Vou entrar um pouco na política. Não, fica à vontade. Tá? Por a gente ver pessoas na política e às vezes a gente observa assim e fala assim, por que esse camarada tá lá, né? É justamente por fruto de falta de conhecimento das pessoas. A falta de conhecimento às vezes pode nos custar e nos custar bem, bem caro, né? Então eu melhoraria essa parte. Interessante. Pronto, galera, como sempre, tivemos problemas técnicos aqui de novo. Mas vamos lá, tá resolvido já. Então, Mário, você estava falando que você mudaria conhecimento, né? Se você tivesse poder, para poder mudar alguma coisa, e eu brinquei, inclusive, se puderem votar, vote nele, né? Não sei quais são as suas tendências políticas. Apoio emocional também. O apoio, né? Exato. Bacana. E caminhando para o final, Marião, eu sempre, todos os convidados que eu chamo aqui, eu peço para eles no final deixarem uma reflexão, uma mensagem, uma reflexão motivacional, um coach, alguma coisa do tipo. E se você fosse deixar um conselho para o pessoal que assistir esse vídeo, seja jovem, pais, quem for que assistir esse vídeo, qual seria? Irmão, se quiser falar direcionando sua câmera, fica à vontade. Como a gente falou desde o início, né? A realidade como é ser jovem na realidade brasileira é ser forte. Então, o que eu tenho para falar para os jovens, passar de mensagem para os jovens é: se esforce, dedique, batalhe, busque. Não precisa você
buscar por caminhos errados ou por facilidades, mas a sua força, a sua dedicação, a sua garra, sua determinação vai te levar aonde você menos espera. O que você quer alcançar? Ah, eu quero alcançar minhas metas, meus objetivos, quero ser um ótimo profissional. Eu creio que sua garra e sua determinação pode te levar a bem mais do que isso. E como um jovem cristão, eu gostaria de passar uma mensagem que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, se não me engano, você me corrige. Mas está em 2 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em meio a toda a realidade em que vivemos, nós devemos entender que Jesus é o nosso alicerce, é o nosso caminho, é nele que devemos seguir. E se devemos encontrar conhecimento, queremos encontrar frutos preciosos, joias preciosas, é em Cristo Jesus, é buscando a sua presença, buscando a sua palavra, buscando conhecimento. A própria Bíblia diz, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Algo que eu também, se eu tivesse autoridade, posso falar? Fica à vontade. Se eu tivesse autoridade, eu também mudaria em relação ao jovem cristão, ao jovem que está desempenhando no Evangelho, é também facilitar esse conhecimento da palavra. Porque hoje em dia eu não consigo enxergar, cara, uma geração futura sendo líder, sendo pastor, desempenhando algum cargo ou função na igreja, do maior que pareça, né? Até porque nenhum cargos são de nenhum nada que a gente alcance na igreja seja equiparado, mas seja maior um que o outro, mas o conhecimento, a facilidade em você desenvolver na palavra, o caminho na palavra, o amar a palavra, eu facilitaria isso aí. O conhecimento em buscar a palavra de Deus, porque eu não consigo enxergar uma geração futura sendo líder se não está firmado e focado na palavra. Até porque a Bíblia diz que as palavras de Jesus são como aqueles que estão alicerçados na rocha. E se nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, nós estamos firmes nele, nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da sua presença, e nós vamos continuar a permanecer até a sua vinda. Muito bom, Marinho. Como sempre, impressionado, né? Isso que eu falo, cara. Eu também sou cristão, como você sabe, né? Mais pra galera do vídeo. E às vezes eu me assusto com a nossa realidade, com a realidade da nossa juventude em geral, eu quis dizer. Às vezes eu me assusto. Às vezes eu vejo meninos novos e teoricamente sem nenhuma perspectiva de vida, sabe? É algo triste, mas que de fato eu fico assustado. Eu penso seriamente, como será a nossa geração daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, sabe? Vivemos em uma geração em que o casamento foi banalizado, vivemos em uma geração em que, enfim, muito difícil. Muito difícil. E eu, como jovem, vendo essa geração, incluindo isso também, como um jovem cristão, eu de fato me preocupo. A religião resolveria todos os problemas? Talvez não, mas eu creio que Jesus resolveria. Eu acho que 99,999% dos problemas da sociedade se resolveriam conhecendo Jesus, cara. Eu costumo dizer que, para aqueles que chegam para mim e dizem assim, você tem que ser da religião evangélica. Eu olho para essas pessoas e digo assim, rapaz, como são novos e não compreendem quem é Jesus. Jesus não é religião. Jesus ele não veio pregar nenhum tipo de religião. Ele veio pregar o reino. Se tem reino, tem um rei. Se tem rei, tem servos. Se tem um reino, tem servos que estão ali à disposição para servir o rei do jeito que... Até porque na oração do Pai Nosso ele diz, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. A religião não resolveria, mas sim Jesus, colocando o seu reino, resolveria. Até porque o próprio Cristo disse, né? O meu reino não vem de forma visível, como dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas ele habitará em nós. Isso aí. Vamos ter um bate-papo aqui só sobre religião. Para não falar de religião, cristianismo, vou trazer até pessoas de uma que professa fé diferente, sabe? É bacana, é interessante. Vou trazer isso para nós. Mas, Marião, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, pela reflexão muito valiosa, pelos conhecimentos da comunidade em geral. Eu quero agradecer por dispor esse tempo, né, para poder estar aqui.
Ainda hoje, hein, galera? Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje, em que o Corinthians vai perder pro São Paulo. Vamos gravar esse vídeo numa terça-feira, dia 30, né? Mas ele dispôs esse tempo para poder estar aqui, para gravar o vídeo no Se canal. o Corinthians ganhar, eu vou postar. Vou Esse marcar corte, ele né? lá. Vai pegar o corte e vai postar lá. É isso, nós somos escravos das nossas palavras. Né? Mas que fique esse recado em geral, que não desista. De fato, como o Mário falou, que é difícil ser jovem dentro dessa realidade, né, brasileira, mas se você tem um sonho, corre atrás. Você pode chegar onde você quiser, independente da circunstância. Basta querer, força de vontade. Então, continue aí. Espero que tenha ficado alguma coisa no seu coração, tenha chegado alguma coisa na sua vida desse podcast, desse bate-papo do que é ser um jovem brasileiro. Para vocês que estão em Moçambique, espero também que tenham aprendido alguma coisa sobre o que é ser jovem brasileiro, né, incluindo uma realidade brasileira. Mais uma vez, se quiser participar do canal Diversidade Bramosa, é aberto para qualquer um que quiser. Basta mandar mensagem para mim no Instagram do canal que está aqui na descrição. Só mandar mensagem lá na descrição. Eu sou Flávio X, principalmente daqui de Feira de Santana, né? Moro em Feira, quero falar sobre desporto, sobre religião, sobre política, o que você quiser. Vou estar fazendo seleção e vou estar te chamando. Já tem umas 2 pessoas na lista que vão ser os próximos convidados para vir para cá. Então, mande mensagem lá para a gente bater papo, para eu te ouvir, te escutar, saber a sua história. E assim, edificar o canal e a galera que for ouvir. Muito obrigado mais uma vez. Marião, quer deixar considerações finais? Quer falar alguma coisa no final? Rapaz, eu agradeço, né? Pra galera que tá escutando a gente, foi um prazer estar aqui, juntamente com o Danilo. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Eu que agradeço. Pra galera também que tá nos assistindo de Moçambique, agradeço também a vocês, abraço. Apesar de não conhecê-los, mas por Danilo aqui, eu vou dizer, amo muito vocês. Né? Tamo junto. Valeu, Marião, muito obrigado aí. Valeu. Deus te abençoe.